Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versos 31 ao verso 38. João 4, 31 a 38. Nesse ínterim os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém. Há alguns anos, uma reunião dos líderes evangélicos do mundo inteiro, na cidade de Lausanne, na Suíça, debruçou-se sobre o tema que estamos tratando neste congresso, sobre a questão da evangelização. E ao final daquela reunião, eles sintetizaram tudo quanto falaram naquela magna assembleia, o seguinte: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de fazer a obra é agora. O Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar isso aqui nesse texto. Mostrar que evangelização não é um programa. Evangelização é um estilo de vida. Às vezes nós departamentalizamos na igreja uma área chamada de evangelismo, como se isso isentasse as demais pessoas, os demais membros, de estarem engajados e envolvidos nesta tarefa urgente de consequências eternas. Hoje eu gostaria de tratar desta matéria à luz desse texto e evocar aqui 4 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, a visão. Segundo, a paixão. Terceiro, o compromisso. E quarto, o investimento. Sobre esses quatro assuntos é que nós vamos tratar aqui nesta noite. Em primeiro lugar, para evangelizar como um programa, não como um programa, mas como um estilo de vida, nós precisamos ter visão. Olha comigo o verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, que já branquejam para a ceifa. Nós precisamos hoje erguer os nossos olhos. E quando nós erguemos os nossos olhos, a primeira coisa que podemos perceber é de que o mundo está perdido sem Jesus. Isso do doutor ao analfabeto. Isto do cientista ao homem ignorante. Isto ao homem das metrópoles ou aqueles da região rural. Isto do religioso ao ateu. O homem sem Cristo está perdido.
Não importa quão culto ele é, quão informado ele é, quantos predicados morais ele tem, quantas obras ele pratica, quanta sinceridade ele nutre no seu coração. Sem Cristo, o homem está irremediavelmente perdido. Isso porque o pecado separou o homem de Deus, do próximo, de si mesmo e da própria natureza ao seu redor. O homem está perdido sem Cristo. Quando você olha o panorama mundial, você percebe a dramática realidade desse fato. Por exemplo, na Índia, o segundo país mais populoso do mundo, há cerca de 360 milhões de deuses. Um país que caminha a passos tão largos rumo a uma perdição irremediável, com tantos deuses, profundamente perdido. Você olha para o Japão, a terceira maior economia do mundo, ainda hoje prostrada diante de Buda. E quando as taxas menores de cristãos de toda a face da terra. Você olha para o continente africano, o animismo e a feitiçaria ainda escraviza milhões. 10.800 línguas faladas na Índia, ou melhor, na África. A palavra de Deus ainda não foi traduzida nem sequer para 150 línguas. Mais de 40 milhões de africanos, falando mais de 1.200 línguas, não tem sequer uma porção das Escrituras ainda. Hoje a África é um dos continentes mais pobres, ou melhor, é o mais pobre. Das 40 nações mais pobres do planeta, 32 delas estão na África, apenas contribuindo com 1,2% da receita mundial. Um país que carece, um continente que carece profundamente da graça de Deus. Você olha para a América Latina, a idolatria e a feitiçaria fazem aliança no mesmo altar, num grande sincretismo religioso. Você olha para o Oriente, e o islamismo parece que caminha largos passos para dominar o mundo. Li hoje mesmo a estatística de que dentro de poucas décadas, o islamismo terá alcançado 1.750 bilhões de adeptos. Desde 1981, que já ultrapassou o catolicismo romano. Você olha para o Ocidente e você vê o ateísmo, o secularismo caminhando galopantemente. Você olha para a Ásia e das 1.980 línguas faladas, nós só temos a Bíblia traduzida para cerca de 91 línguas. Você olha para a Europa e hoje é considerado um continente pós-cristão. Estima-se que hoje nós temos 11.227 etnias no mundo. Destas 11.227, 6.614 etnias têm menos de 2% de cristãos evangélicos. Entre esses, 68 etnias têm uma população superior a 10 milhões de pessoas, 433 etnias, uma população entre 1 milhão e 10 milhões de pessoas, 1.452 etnias, entre 100 mil e 1 milhão de pessoas. O Evangelho precisa alcançar todos esses povos. Hoje nós temos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo que ainda não foram atingidas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje a Bíblia não foi traduzida nem para 1/3 das línguas faladas no mundo. Quando o presidente americano John Kennedy foi assassinado em Dallas, 12 horas depois, a metade do mundo estava informada da sua morte. Estava informado da sua morte. O Filho de Deus, nosso Salvador, morreu na cruz há cerca de 2.000 anos. E quase a metade do mundo
ainda não tem esta boa e gloriosa notícia. Nós temos que levantar os nossos olhos para ver a realidade, que os campos já estão brancos para a ceifa. Eu vejo, em segundo lugar, nós temos que levantar os nossos olhos, porque as falsas religiões proliferam. Para vocês terem uma ideia, o islamismo nos últimos 60 anos cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 145%. E o cristianismo só cresceu 47%. O alvo hoje dos muçulmanos é alcançar o mundo inteiro para o islamismo. E parece que isso já está acontecendo na Europa, por exemplo. Marius Barr, no seu livro Encruzilhada do Ocidente, chega a informar que o propósito do islamismo é transformar a Europa num continente islamizado. Hoje, o islamismo é a religião majoritária de 43 países. É a religião majoritária. Para vocês terem uma ideia, no Egito, 94% da população é islâmica. Na Arábia Saudita, quase que não há presença de igreja protestante. Na Suécia, na França e na Inglaterra, os muçulmanos já são o segundo maior grupo religioso. Na Alemanha, há mais de 2 milhões de muçulmanos. A revista Al Islam prevê que a Europa se tornará islâmica dentro de algumas décadas. As Ilhas Britânicas têm mais de 1 milhão de muçulmanos, mais de 1.200 mesquitas, mais de 5.000 escolas muçulmanas e mais de 4.000 organizações. Na Inglaterra, apenas cerca de 4% dos evangélicos protestantes frequentam uma igreja hoje. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus e em mesquitas. Recentemente, um amigo me passou um e-mail dizendo o seguinte, lá de Londres: Pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, de John Wesley, de William Wilberforce, não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon, não é mais o país de Martin Lloyd Jones, de John Stott. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, hoje é o país do ateísmo. Hoje é o país que vê os nossos templos protestantes sendo vendidos e transformados em boates, em museus e em mesquitas. Só na antiga Iugoslávia foram construídas mais de 600 mesquitas depois da Segunda Guerra Mundial. Na Holanda, país de estofo protestante, onde mulheres são colocadas nas vitrines como um produto comercial. Ofertas são levantadas nas igrejas. Não para a obra missionária, mas para a construção de mesquitas. Só nos Estados Unidos, há mais de 3 milhões de muçulmanos. E se investe só na América, mais dinheiro, o islamismo investe mais dinheiro só na América, do que toda a igreja protestante na obra missionária no mundo inteiro. E Jesus diz: levantai os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Você olha, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que negam a Bíblia, negam a Trindade, negam a divindade do Senhor Jesus Cristo, são hoje os possuidores da mais sofisticada imprensa religiosa, despejando abundantemente literatura no mundo inteiro. Fomos acusados, no tempo pós-guerra, a igreja recebeu a acusação de ensinar o povo a ler. Mas quem deu literatura para eles foram os testemunhos de Jeová. Levantai os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Estamos vendo prosperar no Brasil as seitas orientais, Seixonoye, Hare Krishna, Ciência Cristã, Messiânica, Rosa Cruz. Os nossos shopping centers estão se transformando em verdadeiras feiras de sincretismo e de ocultismo religioso. Você olha para o espiritismo, o Brasil é hoje o maior país espírita do mundo, com milhares, talvez centenas de milhares de terreiros.
E você olha para entender uma coisa: as falsas religiões prosperam, e tantas vezes nós, Igreja de Cristo, estamos acomodados, tendo apenas evangelização como um departamento de uma parte da igreja, quando na verdade tem que ser o estilo de vida. Erguei os nossos olhos para ver outra coisa, de que não há salvação fora de Jesus. Não há. Muitas pessoas pensam que a ignorância é um segundo caminho para o céu. A Bíblia diz que aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. O Senhor Jesus Cristo disse que se o ímpio morrer na sua impiedade, e ele não foi avisado, Deus vai cobrar de nós o seu sangue. Mas não disse o Senhor Jesus que se o ímpio morrer na ignorância, ele vai se levantar depois como um salvo, como um pio, como um piedoso. Ele morre na impiedade, e ele vai para a condenação eterna, e Deus vai cobrar de nós o seu sangue. O Instituto Moody chegou à conclusão de que nós hoje temos apenas 5% dos crentes que tiveram a experiência de levar alguém a Cristo. 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Se esse fenômeno fosse biológico, a raça humana estaria em risco de extinção. E o Senhor Jesus Cristo nos alerta: erguei os olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Segundo lugar, irmãos, vamos olhar, se nós queremos entender que evangelização é um estilo de vida, nós precisamos ter, em segundo lugar, paixão, mais do que visão. Olha comigo o versículo 34, por favor. Jesus Cristo disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava com fome, já passava do meio-dia. E diz a Escritura que a mulher samaritana já fora alcançada, e ela agora estava indo à cidade de Samaria avisar para os samaritanos que havia encontrado o Messias. E se você perceber no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, imagina essa cena, os samaritanos estão vindo, e os discípulos estão oferecendo comida para Jesus, e Jesus Cristo diz: eu tenho uma outra comida, que vocês não conhecem, é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus Cristo diz: erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa, e os samaritanos estão chegando. Amados irmãos, os campos estão brancos na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, na sua nação, na sua parentela, mas é preciso que haja paixão no nosso coração. E eu quero falar algumas coisas para você aqui. Primeiro, a nossa falta de evangelização não é tanto por falta de método, mas por falta de paixão. Eu estou convencido disso. A maioria de nós aqui tem lido livros, tem participado de congressos, tem feito seminários, tem frequentado conferências. Como alguns de vocês andaram 1000 quilômetros para chegar aqui. Às vezes nós saímos da nossa casa rumo ao templo 1, 100, 200, 1000 vezes. Mas poucas vezes nós atravessamos a rua para falar de Jesus para o nosso vizinho. O que nos falta não é tanto informação, não é tanto conhecimento, mas é paixão. Falta-nos a paixão de Raquel, quando disse: dá-me filhos, senão eu morrerei. Falta-nos a paixão de John Knox, quando orava em lágrimas, dizendo: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro.
Falta-nos a paixão de David Brainerd, que tossia sangue dos seus pulmões, mas se afadigava e se agonizava por aqueles índios peles vermelhas lá na Nova Inglaterra. Precisamos ter compromisso e paixão para levar a palavra de Deus. Doutora Roosevelt, missionária 20 anos no Congo, disse que o que mais afligia o coração dela não era a situação dos milhões de perdidos, mas a apatia da igreja em relação a esses perdidos. Falta-nos paixão, queridos. Falta-nos ardor. Falta-nos fervor. Falta-nos entusiasmo. Segundo lugar, precisamos abrir a boca, sabendo que Deus a encherá. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não conheço o método de evangelismo pessoal. Se você não conhecia até então, você vai conhecer nesse congresso. Talvez você diga: mas eu não fiz seminário, mas eu não fiz instituto bíblico, mas eu não conheço bem teologia, mas eu sou novo na fé, mas eu não conheço tantos versículos de cor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você sabe tudo quanto é necessário para levar uma pessoa a Cristo. E se você não sabe nada, talvez você possa dizer: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Uma das coisas que mais me marcou foi ouvir, certa feita, o testemunho de Bob Pearson, quando ele estava fazendo uma visita na Ásia, e alguém levou ao mais terrível leprosário da cidade, onde havia pessoas devastadas pela lepra. Dentre os pacientes que estavam em estado terminal naquele leprosário, havia um homem que se convertera a Cristo, mas a lepra o devastara. Já tinha perdido a sua visão, a sua audição, a sua língua já estava completamente destruída pela lepra, seus dedos já estavam apenas cotocos de dedos. Aquele homem estava completamente devastado pela lepra, seus dentes haviam caído. Mas toda vez que alguém entrava no quarto daquele leproso, à beira da morte, ele tinha uma percepção de que alguém estava chegando, e quando ele tinha essa noção de que alguém estava chegando, ele se esforçava para dar o seu testemunho. Era um testemunho silencioso. E ele se levantou quando Bob Pearson chegou, e aquele homem se levanta com muita dificuldade e fica como se segurando nos cotovelos, e ergue aos céus um cotoco de dedo, e abre um largo sorriso sem dentes, e apenas com um cotoco de dedo, ele apontava para o céu, para aquele que lhe dera vida, e salvação, e perdão, e com apenas esse gesto, ele testemunhava do Senhor Jesus Cristo. Se um homem cego e leproso pode dar testemunho de Jesus, e você? E você? E você? Talvez o que falta para nós, amados, é mesmo entusiasmo, é paixão, é coragem, é ousadia, é audácia, é compromisso. Vocês certamente já ouviram falar de um dos maiores líderes do mundo, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Aquele homem morreu aos 33 anos de idade, chorando por não ter mais terras para conquistar. Certa feita ele passava em revista sua tropa, e ele, que não aceitava e nem tolerava a covardia dos seus soldados, foi informado pelo comandante que um soldado fugira do inimigo e se escondera numa caverna. E ao perceber esse fato, Alexandre fica muito irado, e olha para o soldado, e a ira sobe-lhe ao rosto, seus olhos flamejam, e quando ele olha para aquele soldado, ainda tão inexperiente, tão tenro, uma onda de compaixão invade o seu coração, e ele, com ternura quase paternal, se dirige àquele soldado perguntando: soldado, qual é o seu nome? E o soldado, sentindo um alívio, respondeu: Alexandre, meu senhor. E novamente a ira sobe ao coração de Alexandre, ele fica rubro de raiva, ele desce do seu cavalo e pergunta ao soldado: soldado, qual é o seu nome?
E o soldado começa a gaguejar, diz: Alexandre, meu senhor. Qual é o seu nome, soldado? Alexandre, meu senhor. E Alexandre o agarrou pela lapela e o jogou ao chão, de soldado, muda de nome ou muda de conduta. Qual é o teu nome? E você responde: cristão, meu senhor. Crente, meu senhor. E o Senhor talvez diga para cada um de nós: então mude de nome, ou mude de conduta. Quando eu cheguei no seminário em Campinas, nos idos de 1978, vim de uma região rural, e uma missionária fez amizade comigo, uma missionária americana, e um dia disse: eu vou levar você na escola de cadetes de Campinas, uma escola muito bonita, muito pomposa, e eu primeiranista, entusiasmado com o evangelho, fogo ardendo no coração. E quando eu cheguei naquela escola de cadetes, eu vi logo de início um soldado muito bem vestido, com a sua farda engomada, com o seu nome escrito na lapela da sua farda, João Miguel Corpas. E eu me aproximei do João Miguel Corpas logo e fui perguntando: você conhece Jesus, o Filho de Deus? Aquele soldado faltou pouco me bater. Ele me insultou muito. Ele me humilhou. Disse: eu não acredito nessa tolice, eu não acredito nessa bobagem, não me venha falar esse negócio de Deus, isso é loucura, eu não acredito nisso. Não me incomode. E eu fiquei completamente confuso, perturbado, perdido, sem rumo, envergonhado. Mas antes de me deixar aquele soldado, Deus me deu uma palavra de ousadia e eu me dirigi ao João Miguel Corpas. Disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu quero lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe. Você acredita nele ou não, ele existe assim mesmo. Deus não depende de você crer nele para ele existir. Segundo, esse Deus é amor. E esse Deus provou o amor dele por você, mandando Jesus Cristo, seu Filho, para vir ao mundo, morrer em seu lugar, para dar a você perdão e vida eterna. Terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair correndo, porque o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu não podia esperar, de forma nenhuma, é que a mesma missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela chegou e disse: Hernandes, eu quero que você vá na minha casa agora. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela me respondeu: o João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Será que ele ficou ofendido com a minha abordagem? E fui para aquela casa pensando 1000 coisas. Quando eu cheguei, o João Miguel Corpas estava sentado no fundo da sala, e quando ele me viu entrar, ele se levantou, e correu na minha direção, e me agarrou pelos braços, e me sacudiu, e disse: me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos, em lágrimas, se rendendo aos pés do Filho de Deus. Tive o privilégio de acompanhá-lo. Era próximo do mês de julho, quando eu voltei das férias de julho, ele me ligou dizendo: eu levei 3 colegas da escola de cadetes a Cristo. Acompanhei o seu batismo em Campinas. Depois que terminei o seminário, nunca mais o vi. Para minha alegria, há 2 meses, eu recebi um contato de João Miguel Corpas. E ele me mandou um e-mail dizendo: pastor Hernandes, eu estou concorrendo ao generalato, eu vou ser general. E eu mais quero dizer outra coisa para o senhor: eu sou um ministro do evangelho hoje, eu sou um pastor. E ele escreveu no finalzinho do bilhete: o seu trabalho no Senhor não foi em vão. 2 dias depois eu estava pregando na igreja presbiteriana de Vila Mariana, e ele estava lá com a sua esposa, para me dar um abraço, e eu chorei ao vê-lo, porque Deus me tocou o coração com uma palavra: abra sua boca, e eu a encherei. Não é o que você fala, não é a sua eloquência, não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, é o poder da palavra do Deus vivo.
precisamos ter, primeiro, visão, segundo, paixão, mas em terceiro lugar, nós precisamos ter compromisso. Olha comigo os versos 35 e 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu vos enviei, 38, para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amados irmãos, eu quero dizer 3 coisas aqui. Primeiro, a evangelização é uma tarefa imperativa. Eu não tenho opção, eu tenho que obedecer. O Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é quem está ordenando: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não tenho opção, eu tenho de obedecer. Aliás, o universo inteiro obedece a Jesus. O universo inteiro. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e os anjos saem para atender ao seu mandado. Ele dá uma ordem e os demônios têm que obedecer. Ele dá uma ordem e o mar obedece. Ele dá uma ordem e o vento obedece. Ele dá uma ordem e todas as estrelas aparecem no firmamento. Ele dá uma ordem a uma mula e ela profetiza. Ele dá uma ordem a um verme e ele atende a ordem do Senhor. E o Senhor Jesus dá uma ordem à igreja e ela é a única a resistir ao seu mandado. É uma ordem, não é uma opção. Segundo lugar, queridos, a evangelização é uma tarefa não apenas imperativa, ela é uma tarefa intransferível. Ou a igreja realiza a obra, ou a obra não será feita. Deus não tem outro método. O método de Deus é a igreja. A ONU não pode evangelizar. O Congresso Nacional não pode evangelizar. Nenhuma instituição humana pode evangelizar. Esta tarefa foi delegada à igreja. A igreja é o método de Deus. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: erguei os olhos, vede os campos, já estão brancos para a ceifa, eu vos enviei a ceifar o que não semeastes. Eu li certa feita uma lenda que retrata uma verdade. E essa lenda disse que quando Jesus chegou ao céu, depois de ressuscitar dentre os mortos, e ser recebido no céu pelos anjos, um anjo se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, tu concluíste a tua obra na terra, tu morreste na cruz, tu verteste o teu sangue, tu compraste aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, mas Senhor, quem é que vai levar esta notícia para o mundo inteiro? E diz a lenda que Jesus Cristo dirigiu-se ao anjo e disse: eu deixei lá na terra 12 homens preparados para essa tarefa. E o anjo, intrigado, retruca e pergunta novamente: mas Senhor, e se esses homens falharem? E Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. O método de Deus é a igreja. Se o ímpio morrer sem o evangelho, ele vai morrer na impiedade. Ele não vai morrer salvo. A ignorância não é um segundo caminho para o céu. Só o evangelho pode trazer esperança para o homem, e nós não podemos reter o evangelho. Diz o apóstolo Paulo: nós somos devedor. E o que é um devedor? Você pode ser devedor de duas maneiras. Se você pega dinheiro emprestado com alguém, então você é devedor. Mas se alguém lhe entregar dinheiro para entregar uma terceira pessoa, você é devedor. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus entregou um depósito na sua mão, um tesouro na sua mão, e se você reter esse tesouro para você e não entregar a quem de direito, a toda criatura, em todo o mundo, nós estaremos furtando de Deus. Somos devedores, devemos estar prontos e não podemos nos envergonhar. Mas
A outra verdade, o evangelho não é apenas, a evangelização não é apenas uma tarefa imperativa e intransferível. A evangelização é também uma tarefa impostergável, inadiável. O tempo de Deus é agora. Se nós não ganharmos para Cristo a nossa geração, nesta geração, teremos fracassado em nossa missão. Foi por isso que Jesus não comeu, embora estivesse com fome, porque ele entendia uma coisa: a tarefa não pode ser adiada. Os samaritanos estavam chegando, e eles estavam sedentos de ouvir aquela mensagem. E agora de chegar a dizer mais tarde para a mulher: agora mulher, não é por aquilo que você nos testemunhou, mas por aquilo que nós vimos, que nós ouvimos, é que nós cremos. Nós não podemos perder as oportunidades, queridos. Quantas portas abertas Deus tem colocado diante de nós, quantas oportunidades, com quantas pessoas nós nos encontramos, com quantas pessoas nós falamos, com quantas pessoas nós esbarramos todo dia, toda hora, a todo momento. E nós temos a única notícia que pode trazer esperança, nós temos a única boa nova que pode trazer salvação, nós temos o único evangelho que pode resgatar da morte, e nós não podemos nos calar. Um dia eu recebi um telefonema no meu gabinete pastoral em Vitória, e uma mulher disse: pastor, corra na minha casa, meu marido está à beira da morte, ele está em grande agonia, e ele quer conversar com o senhor antes de morrer. Eu peguei o carro e saí a toda pressa, Quando eu estacionei o carro em frente à casa, a mulher saiu chorando, desesperada, e me disse: pastor, que pena, o senhor chegou tarde demais, meu marido acabou de morrer em grande angústia, sem poder falar com o senhor. Eu fiquei muito triste, pela sensação de ter chegado tarde demais. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas à nossa volta, perecendo, sem Cristo, e nós, às vezes, nem chegamos, ou chegamos tarde demais. Qual foi a última vez que você saiu de casa com um folheto no bolso? Qual foi a última vez que você pegou um táxi e falou de Jesus para o taxista? Qual foi a última vez que você entrou num ônibus e viajou perto de alguém e calou a sua voz? Qual foi a última vez que você andou de avião para baixo e para cima e a pessoa do seu lado nem sabia que você é um embaixador de Deus? Qual foi a última vez que você entregou um livro, uma Bíblia para alguém com o propósito de levar a boa nova do Evangelho para ela? Qual foi a última vez que deliberadamente você saiu de casa pedindo: Deus, e abra os olhos para ver os campos que estão brancos, dá-me, Senhor, percepção para entender esse tempo de oportunidade que o Senhor está me dando? Ouvi certa feita uma história que sensibilizou meu coração. Aconteceu numa tribo indígena brasileira. Havia um jovem índio que estava sendo preparado para ser o grande líder da tribo. Jovem de porte atlético, saudável, bonito, inteligente. E era a esperança da sua tribo para ser o cacique daquela tribo. Quando de repente esse moço caiu doente, e todos os remédios, todo o curandeirismo, toda a pagelança não pôde resolver o seu problema. E esse homem definhando, esse moço emagrecendo, e certa feita ele angustiado, desesperado, percebendo a aproximação da morte, olhou para sua mãe e disse: mamãe, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Para onde vai a minha alma? E a sua mãe aflita, desesperada, disse: meu filho, eu não sei para onde vai sua alma. Passaram-se outros dias, uma outra semana chegou, a doença avassaladora, minando o seu corpo, dilapidando a sua saúde, solapando as suas energias, e aquele moço desesperado, chorando, dizia: mamãe, eu estou morrendo, para onde vai minha alma? E a sua mãe também chorando, disse: meu filho, eu não sei. Dias depois, aquele moço já no colo da mãe,
apenas conseguia balbuciar, os olhos tristes, a alma angustiada, e apenas gemendo, dizendo: mamãe, eu estou morrendo, para onde vai a minha alma? O que vai ser de mim? E a sua mãe disse: filha, eu não sei. E ele morreu sem saber para onde ia. Meses depois chegou àquela aldeia, um missionário, falando de Cristo, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do céu, trazendo esperança para aquele povo. De dentro de uma cabana sai uma mulher, com seu rosto sulcado de dor, com seus olhos molhados de lágrimas, com seus cabelos desalinhados, e correu na direção desse missionário, e segurou pelas mãos e disse: por que que o senhor não veio antes? Por que que o senhor não veio antes? Era a mãe daquele moço que morreu sem saber para onde ia. Quantas pessoas estão perecendo? Quantas pessoas estão indo para as trevas espessas da perdição eterna? E nós temos o remédio, e nós temos o Evangelho, e nós temos a boa nova da salvação. E quantas vezes nós não estamos indo, ou chegando tarde demais? Mas, meus irmãos, eu quero terminar abordando o último ponto. Nós precisamos de ter visão, nós precisamos de ter paixão, nós precisamos de ter compromisso, mas finalmente nós precisamos fazer investimentos. Investimentos. Olha novamente comigo o verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu fui criado na roça e aprendi desde criança que quando uma lavoura está madura para a colheita, ou você a colhe logo, ou ela se perde. Na agricultura, quando você planta um campo grande, só a sua família não pode colher toda a produção. Você precisa contratar mais obreiros. Você precisa fazer investimentos para fazer essa colheita. Eu quero dizer o que a Bíblia diz: quem ganha almas é sábio. Não há melhor, mais seguro investimento do que o investimento na salvação de vidas. Este é o único investimento de consequências eternas. Alguém já disse, e eu concordo, que a melhor dieta para uma igreja doente é uma dieta missionária. A melhor maneira de revitalizar uma igreja é mobilizá-la para trabalhar. Porque se nós não fizermos a obra, nós vamos gastar as nossas energias brigando entre nós mesmos. E quantas vezes, irmãos, nós presbiterianos gastamos tantas energias com tantas coisas, com tantas brigas internas, com tantas discussões inócuas, com tantas opiniões divergentes que servem muitas vezes apenas para nos ferir mutuamente. E a obra está para ser feita, e os campos estão brancos, e as multidões estão perecendo, e o Senhor Jesus nos alertando: ergam os olhos, ergam os olhos. É um tempo de urgência, é um tempo de investimento. Quando Oswald Smith, e eu tive nessa igreja algumas vezes, lá em Toronto, foi convidado para conhecer a igreja do povo em Toronto, com vistas ao pastorado da igreja. A igreja estava passando uma crise econômica, uma crise financeira, com dívidas para pagar, com situação muito difícil. E aquele pastor chegou para conhecer a igreja numa conferência de uma semana toda. No primeiro dia, ele pregou sobre missões. No segundo dia, repetiu missões outra vez. Aí a liderança da igreja o chamou à parte e disse: pastor, o senhor não está entendendo. Nossa igreja está em crise. Nossa igreja está com dívidas. A nossa igreja precisa arrumar a casa primeiro. Nós não podemos agora falar em missões. Vamos acertar primeiro internamente. E ele não escutou, não. Terceira noite, missões de novo. Na quarta noite, ele levantou uma oferta missionária.
Para encurtar a conversa, irmãos, essa igreja nunca mais foi a mesma. Até hoje, eles investem mais de 60% de todo o orçamento da igreja em obra missionária, em mais de 80 nações do mundo. Precisamos investir, amados, o melhor dos recursos que Deus tem nos dado para fazer esta obra, para levar o evangelho, para multiplicar a mensagem. Se você olhar a história da igreja, os morávios, lá na Alemanha, eram pobres, mas estatisticamente, cada 25 moravianos sustentavam um missionário, cada 25. Já pensaram se isso acontecesse entre nós? Mas não basta apenas, irmãos, investimento de dinheiro, nós precisamos de investimento de vida. Às vezes é até fácil você botar um cheque lá de 5 mil reais, fazer uma oferta missionária. Numa convenção gideônica em Nova York, certa feita, um irmão só botou um cheque na salva de $1 milhão. Talvez fosse fácil para ele. Investir recursos financeiros é necessário, é bom, é saudável, é importante, mas não é tudo. Deus quer o seu investimento. Deus quer a sua vida. Deus quer você na obra. É preciso investir a vida. Como é que você tem feito? Que tipo de consagração você tem demonstrado? Que tipo de compromisso você tem revelado? Hoje nós vivemos num tempo em que nós cremos e pregamos o sacerdócio universal dos crentes, nós exercemos um clericalismo prático na igreja. Contratamos um profissional para fazer a obra. Cobramos dele relatórios. Queremos dele desempenho. E achamos que nós vamos assistir um grupo pequeno fazer, quando o projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Jamais nós haveremos de cumprir essa missão de Jesus se nós apenas levantarmos um grupo para fazer a obra. É a igreja toda, é o corpo todo, é a missão da igreja toda. Eu fico olhando para um grande esportista na Inglaterra, Carlos Studd, que era campeão na sua modalidade esportiva. Por influência do ministério de Moody, ele se converteu a Cristo. E apesar de ser um homem muito famoso, um jovem talentoso na área esportiva no seu país, ele deixa o mundo dos esportes e vai para a Índia ser missionário. E um dia alguém se aproxima de Carlos Studd e diz: você não acha que você está fazendo um sacrifício grande demais, deixando o glamour, a riqueza, a pompa do esporte para viver em cabanas e ser missionário na Índia? E ele disse: não. Se Jesus Cristo é Deus, e Ele deu a sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele. Pastor presbiteriano Alexander Duff foi missionário durante muitos anos na Índia, e ele, já velho, doente, resolveu voltar à Escócia, o seu país de origem, para fazer uma campanha entre as igrejas, mobilizando moços para a obra missionária. E então, numa conferência especial, onde tinha centenas de moços presbiterianos, ele pregou um sermão muito inflamado, desafiando aquela mocidade para abraçar a obra missionária na Índia, para prosseguir o trabalho na Índia. Quando ele fez o apelo, nenhum moço se levantou. Nenhum moço. A decepção foi tamanha que ele teve um desmaio no púlpito. E os médicos ali presentes correram com ele para uma sala contígua ao púlpito, massageando-lhe o peito. Quando ele voltou a si, ele disse para os médicos: me levem de volta para o púlpito. Os médicos disseram: o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode ter emoções fortes. O senhor não pode voltar ao púlpito. Ele disse: eu preciso voltar, me levem para o púlpito.
Quando ele chegou no púlpito, ele disse: jovens presbiterianos, se a rainha da Escócia vos convidasse para ir a qualquer lugar do mundo como embaixador da Escócia, vocês iriam com orgulho, pois o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu no lugar de vocês e ressuscitou, e está à destra de Deus Pai, envia vocês, e vocês não querem ir, pois irei eu, já velho, cansado, doente, não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens do Ganges, e pelo menos o povo indiano saberá que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes o Evangelho de Cristo. A juventude presbiteriana da Escócia começa a chorar, e às dezenas os moços começam a se levantar, ir à frente, aceitando o desafio de ir para a Índia, continuar a obra missionária. Eu pergunto a você, o que você vai fazer? O tempo urge, o tempo é agora, os recursos são muitos, as janelas abertas são tantas, as portas estão escancaradas, o Evangelho está nas suas mãos, a liberdade de pregar a todo tempo, em todo lugar, está aí ao seu dispor. O que vamos fazer? Que atitude vamos tomar? Que postura vamos adotar? Eu queria terminar lembrando a vocês como é que John Haggai, no dia 15 de novembro de 1981, terminou o seu sermão lá em Singapura, para um grupo de líderes do mundo inteiro, desafiando-os à obra missionária, à obra evangelística. E ele disse assim no seu sermão: com a ajuda de Deus, nós evangelizaremos em todas as cidades, em todas as vilas, em todos os ermos. Nós evangelizaremos no púlpito, nós evangelizaremos na imprensa, nós evangelizaremos por meios eletrônicos, nós evangelizaremos no palco, nós evangelizaremos no templo, nós evangelizaremos a tempo e a fora de tempo, em liberdade ou em prisão, com saúde ou com doença, no trabalho ou no lazer, nos salões dos governantes ou nas enfermarias dos hospitais. Nós evangelizaremos e diremos para o mundo que Deus é o pão, que Jesus é o pão para a nossa fome, é a água para a nossa sede, é a luz para a nossa escuridão, é a paz para a nossa angústia, é a plenitude para o nosso vazio, é a salvação para o nosso pecado. Nós evangelizaremos. Que Deus nos ajude a ter esta mesma atitude a partir desta noite, em nome de Jesus. Amém. Curva sua fronte, vamos orar. Esse é um tempo de atitudes, queridos. Esse é um tempo que nós precisamos ter uma postura, uma resposta. E se você, nesta noite, ouviu o desafio que Deus está lhe fazendo, se você quer dizer: Deus, eu quero me levantar, Senhor. Eu quero que o Senhor levante a minha visão. O Senhor me abra os olhos para ver. Meu Deus, eu quero ter o coração tomado, compungido pela Tua compaixão, pelo Teu amor, por amor da Tua glória. Eu quero abrir os meus lábios e partilhar. Me dê compromisso, Senhor. Me dê compromisso. Não permita, Deus, que eu perca as oportunidades. Tira a frieza do meu coração, a dureza do meu coração. Traz de volta, Deus, aquela paixão que um dia ardeu o meu coração. Dá-me alegria, Deus, de gerar filhos espirituais. Alegria de levar pessoas a Cristo. Alegria de investir o melhor da minha inteligência, do meu tempo, dos meus talentos, dos meus bens, na obra
da evangelização, na obra missionária. Eu quero colocar, Deus, não apenas aquilo que tenho nas mãos, mas eu quero colocar o meu próprio coração ao teu dispor para fazer a tua obra. Se você anseia tomar este compromisso, eu queria convidar você para ficar em pé onde você está, se é isso que você anseia nesta noite, e nós vamos orar com você. Pastor Ricardo, vem orar por nós, por gentileza. Senhor, nós louvamos o teu nome pelas inúmeras manifestações da sua graça e do seu amor. Te louvamos porque o Senhor nos deu a graça de não apenas crermos em ti, mas também de compartilharmos com outras pessoas esta fé que o Senhor mesmo plantou no nosso coração. Ó Deus, reconhecemos que não somos como deveríamos ser. E como profeta nós confessamos, a nós cabe o corar de vergonha, mas contigo está o perdão e a misericórdia. Senhor, dá-te pressa em nos socorrer. Com o teu Espírito Santo, sopra sobre nós. Faz com que, ó Deus, um movimento do teu Espírito Santo em nós produza frutos que glorifiquem o teu nome, Senhor. Dá que correspondamos às expectativas do Senhor para com a tua igreja, Senhor. Ó Deus, visita a sua vinha, visita o seu povo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém.